Esse é o podcast do Rio Ethical Fashion, o maior fórum de moda sustentável da América Latina. Os episódios que você vai ouvir nesta sexta edição foram gravados em agosto de 2026, durante o Rio Innovation Week, no Rio de Janeiro. Bom, boa noite. Eu agradeço a resiliência de vocês. Tem muita gente aqui que já está desde cedo. Enfim, é um prazer enorme estar aqui, como a Yamê falou. Eu participo do REF desde que ele era um embrião, né, Yamê? A gente trocava muitas ideias e é com muita alegria que eu estou aqui vendo a sexta edição. Em alguns momentos o salão, absolutamente a sala repleta, muito legal. E outra satisfação é eu estar aqui com a mesa com duas queridas e competentíssimas pessoas, que é a Luciana e a Fê Simon. Posso chamar de Fê, né? Vou apresentar rapidamente, porque a gente tem pouco tempo e está todo mundo bem cansado, né? A Luciana, ela é diretora e produtora, cineasta, ela é também ativista socioambiental e conselheira da ONU para políticas públicas em bem-estar comunitário, clima e sociedade. E a Fê Simon é diretora do Fashion Revolution, que depois você pode falar o que é o Fashion Revolution. Não sei se todo mundo aqui sabe como nasceu o Fashion Revolution. Isso. Dispensa, então, contar que nasceu, né, no Rana Plaza, com aquela tragédia, fast fashion e tudo mais. Enfim, e colunista do Vogue, ela compartilha os saberes dela, toda a experiência há muito tempo. E eu sou do Instituto E. Olha aí, já levantaram até quem fez minha roupa. Ó. Como a Carol falou, galera é tudo. Enfim, pois é, unidos venceremos. E, enfim... então, eu vou começar. Eu sou do Instituto E, então eu conheço elas há muito tempo. O Instituto E foi pioneiro nas práticas sustentáveis em moda. A gente tem mais de 20 anos, né? Eu lembro assim, sei lá, em 2006 a gente já estava pesquisando materiais sustentáveis, comunidades, e apresentamos na época no São Paulo Fashion Week 2007, por aí, enfim, temos uma longa trajetória. A gente é ligado, a Osklin é a nossa vitrine, mas a gente já trabalhou com outros parceiros, com o Ethical Fashion Initiative no Haiti, com o Ministério do Meio Ambiente da Itália, fizemos o primeiro inventário de pegada de carbono na moda do Brasil, de pegada hídrica, etc. Não vou ficar me estender, que vocês vieram aqui, sobretudo para escutá-las. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para a Fê Simon é o seguinte, Fê, o que a gente vê é que o consumo da fast fashion, vocês, né, foram criados para combater a fast fashion, e o consumo não para de crescer, né? Relatórios mais recentes indicam que, por exemplo, entre 2000 e 2014, por exemplo, cresceu, assim, aumentou em 60% o consumo de roupas, e as pessoas usam metade do tempo a roupa, diminuiu pela metade o tempo que as pessoas usam de roupa. E aqui no Brasil não é diferente. Eu ando muito de metrô quando eu estou no Rio. E eu vejo assim uma sofreguidão das pessoas comprando pela Shopee, assim, uma viagem de metrô. Sei lá, e assim, como é que vocês estão vendo isso no Brasil? O que o Fashion Revolution está fazendo a respeito desse consumo desenfreado, dessa coisa do fast fashion, que para mim não é moda? Eu brinco que existe moda com M maiúsculo e M minúsculo. Então, para mim, essa moda rápida, esse ciclo louco, esse descarte inadequado é cada vez mais presente. Então, o que vocês estão fazendo? Você pode compartilhar com a gente um pouco, por favor? Olá, Nina, prazer estar aqui com vocês. Yamê, parabéns mais uma vez, né? Turma da resistência, resiliência, porque todas essas iniciativas de sustentabilidade mesmo, para elas existirem, resistirem, a gente sabe que não é fácil. Então, satisfação estar aqui mais uma vez com esse evento que nós somos parceiros institucionais, né? E participar. Bom, fast fashion, né? 2013 você comentou, Rana Plaza desabou, Fashion Revolution surge para a gente falar sobre o que está por trás das roupas, pensando principalmente nesse cenário do fast fashion. Naquela época, a gente falava de um fast fashion que era um absurdo colocar em torno de 52 coleções novas por ano.
né? Então, cada semana tinha uma coleção nova. E a gente, meu Deus, que absurdo, uma produção cada vez mais acelerada, cada vez mais distante, mais rápida, todas as condições de trabalho dessas pessoas envolvidas, né? O Fashion Revolution surge, fizemos muitas campanhas de conscientização, Semana Fashion Revolution, o índice de transparência da moda, incentivando a transparência, a rastreabilidade. Não tem como falar sobre cadeias produtivas mais éticas, com dignidade, sem transparência e sem rastreabilidade. Enfim, o tempo se passou, estamos aqui, né, em 2026, e hoje o problema não é mais o fast fashion, é o ultra fast fashion. O cenário de hoje ele é totalmente diferente de quando a gente começou, quando a gente existiu, começou o nosso movimento. Hoje nós estamos falando de uma cadeia produtiva que é extremamente acelerada, muito mais do que o fast fashion, né? E que a gente tem marcas de aplicativo que chegam a disponibilizar até 10 mil novos itens por dia. Então, se a gente estava achando um absurdo 52 novas coleções por ano, agora nós temos 10 mil novos itens por dia, né? Itens que são sedutores, que as pessoas querem comprar. A gente vive em um país que tem desigualdade. Então, eu tenho um número que é estimado, não é um número muito oficial, mas foi um número de alguém da indústria que me passou, que é aproximadamente, que está estimado em aproximadamente quase 20 milhões de embalagens chegando no Brasil dos países asiáticos, dessas marcas de aplicativo que são produzidas sem nenhuma transparência, sem nenhuma rastreabilidade, em um processo que a gente tem que pensar que essa conta, como que ela funciona? Matéria-prima, ela vem de algum lugar, ela vem, recursos naturais, sintéticos, ou, né, qualquer recurso vem de algum lugar, né? Tem todo esse processo de transformação, né? Todo esse processo de emissão de gases de efeito estufa, né, para toda a produção que é feita em países asiáticos, muitas vezes que são altamente dependentes do carvão, por exemplo, né? Essas roupas elas atravessam o oceano e o que elas acontece quando elas chegam no Brasil ou em outros países? No final, elas ainda acabam virando lixo têxtil, porque hoje a gente está lidando com uma grande quantidade de lixo têxtil. Um lixo têxtil pré-produção, né, que acontece ali no momento das fábricas mesmo, ali da produção, mas a gente também está falando de um lixo têxtil de roupas que chegam sem parar no nosso país e que são pouco usadas e que são descartadas. Então, o cenário da moda hoje ele é totalmente diferente de 13 anos atrás, quando o Fashion Revolution surgiu, 20 anos atrás. E daqui 5 anos, né, teve essa pergunta agora há pouco, eu penso que vai ser desesperador, vai ser mais desesperador, porque hoje a realidade das grandes varejistas, por exemplo, no Brasil, já é um desafio, é desafiador. Para os pequenos, para as pequenas marcas, é super desafiador você existir, você produzir, você vender, você conseguir manter toda uma equipe, né? Então, como que vai ser daqui para frente? Quantas outras marcas de aplicativo vão chegar? Então, por mais que a gente veja, tem uma tendência de sustentabilidade que vem crescendo, será que essa crescente tendência de sustentabilidade, ela é real e ela é significativa quando a gente pensa no tanto, né, desse volume de roupas, que eu concordo que pode existir a moda com M maiúsculo e moda no menos M minúsculo, mas no final das contas, é tudo roupa. No final das contas, assim, em questão de volume, em questão de produção, no final das contas, quando a gente pensa em emergência climática, quando a gente pensa em lixo têxtil, deserto do Atacama, não interessa as roupas que estão lá. Se elas são do designer, se elas são de algodão orgânico, se elas são do poliéster, não interessa. É lixo têxtil da mesma forma. E daí vem vários outros problemas. Racismo ambiental, né? Enfim, toda injustiça climática, né? Então, assim, eu vejo que hoje, em 2026, nós estamos em um momento muito desafiador para pensar moda no Brasil, né? E como diretora de uma organização da sociedade civil, nós temos estratégias como, por exemplo, de mobilização, né? Nós temos uma rede de mais de 800 voluntários pelo Brasil, representantes, né? Aqui tem as meninas, a Cami aqui aqui do Rio, a ANAC também já foi representante, enfim, redes, né, a Agus, as meninas da Rani, que sempre participam, fazem ações incríveis dentro da própria fábrica, trazendo, né, essa valorização de quem faz.
Só que, no final das contas, a gente precisa se unir muito mais. A gente precisa se unir com a indústria, a gente precisa se unir com o varejo, a gente precisa se unir com a circularidade, com empresas de reciclagem, cada vez mais. Nós precisamos do poder público, porque, assim, nós precisamos de melhorias para quem produz no Brasil, para quem está fazendo a reciclagem, a logística reversa corretamente, né? Então, nós precisamos de muito mais união, né, da mídia, academia, né? Nós temos uma frente super forte dentro das instituições de ensino, né? Hoje nós temos por volta de 200 instituições de ensino, com equipes do Fashion Revolution lá, mas, assim, precisamos ainda cada vez mais, né, como disse a Carol na mesa anterior, de coletividade, que é só nesse coletivo mesmo que a gente vai avançar. E coletivo e moda é uma coisa que é sempre complexa, né? Não, tudo bem. Olha só, quando eu falei moda, com M maiúsculo, quer dizer uma moda até que uma roupa que dure mais, que a Sim, pessoa não sim, descarte. Eu, por exemplo, já fui no Vidigal e pós-enchente, ajudava, nem tinha roupas com etiquetas. Né? As pessoas assim doando roupas ainda com etiquetas que nunca usaram. E, inclusive, isso é um gancho para você, Lu. Luciana, eu conheço a Lu há muito tempo, então consigo deixar de chamar de Lu. Desde 7 anos de idade. Exatamente. Enfim, como é que foi a tua entrada, por exemplo, você que fazia filmes que não eram tão relacionados a esse universo, né? E aí você criou um filme que foi assim capital, muito importante, seu estilo, seu impacto, né? Então eu te pergunto assim, como é que foi a pesquisa para esse filme? Que achados? O que te motivou a fazê-lo? Quais são os achados? Entendeu? Por que você começou por aí? Em 2022, né, eu fundei a Time to Act com o objetivo de criar conteúdo para gerar conscientização sobre questões socioambientais através de arte, cinema, documentário, mas eu foquei mais em arte, mas observando, assim, lá em 2024, né, os jovens, assim, eu adoro moda pessoalmente, amo moda, acho que a moda é uma maneira de se expressar, enfim, moda é incrível. E observando os jovens, né, que adoram moda, mas observando esse hiperconsumismo, desse ultra fast fashion, e aí conversando com os jovens mesmo, assim, vários, para que entender. E eles não tinham noção, sabe, como as roupas eram feitas, quem fazia. E aí eu falei, não, a gente tem que fazer alguma coisa, tá? Vamos fazer um filme educativo para os jovens, uma coisa curta, porque senão eles não vão assistir. Então, a gente fez o mais curto possível, mas, de novo, trazendo os problemas, mas trazendo as soluções, porque são muitas, né, que já existem, né? E, de novo, eu acho que nessa luz aí, né, a conscientização, né, a educação, como diz a Tassiana Abreu no filme até, né, é luz, porque se a gente não sabe, a gente não vai mudar nosso comportamento, mas quando você começa a saber de um problema, de uma questão, né, que você muda, você começa então, peraí, então como é que eu posso usar uma roupa que tem pessoas sofrendo, trabalhando horas enormes, uma jornada de trabalho excessiva, ganhando isso em condições, né, de escravidão, que é o que acontece, infelizmente, né, no mundo hoje em dia. Então, foi essa a razão, foi a vontade de educar mesmo. E durante a pesquisa, né, inclusive foi aí que eu conheci o trabalho da Fernanda, né, no Fashion Revolution, que traz essa coisa de quem faz a sua roupa, quem está por trás, em que condições. E a gente, enfim, a gente se aprofundou na pesquisa, mas a coisa assim que mais me chocou foi que eu realmente nunca tinha pensado que uma roupa podia ser tóxica, né? Que você pode vestir alguma coisa que vai fazer mal para a sua saúde, né? Câncer, problemas endocrinológicos, enfim, várias questões. Teve a questão, inclusive, teve um escândalo dos comissários de bordo, né? E aeromoças nos Estados Unidos de uma companhia aérea, da American Airlines, que tiveram que se aposentar e parar de trabalhar por causa dos uniformes novos que eram excessivamente tóxicos. Então, foi um caso sério que aconteceu nos Estados Unidos e daí que surgiu essa questão de começar a se olhar para a roupa. Ok, a roupa, como um creme que a gente passa no corpo, ela também é tóxica. E, né, os seus poros absorvem tudo, e principalmente as roupas, né, de performance, de ginástica, que você está suando, então seus poros estão mais abertos, e como elas são de performance, geralmente elas têm mais químicos, né? Então, foi isso que me deixou muito chocada. Eu falei, não, a gente tem que agora, então, voltar a focar a nossa pesquisa. Isso abriu, assim, uma nova, vamos dizer assim, uma nova versão. A gente focou agora em olhar para essa parte da questão tóxica, né, das roupas. Então, até fazer um gancho com a Fernanda, quer dizer, vocês, quem fez as minhas roupas, né? Enfim.
E eu acho que essa é uma questão que agora está começando a preocupar também, porque eu me lembro que, assim, quando eu comecei nessa área, o que se colocava em pauta, assim, puxa, cultivo de algodão, usa-se agrotóxico, enfim, intoxica o lençol freático, dá 250 mil adoentados por ano, sobretudo na África, né, e tudo mais, mas era uma questão que era, vamos dizer, naquela época, o foco era o cultivo, a lavoura, os agricultores. E agora, né, agora está sendo mais sendo colocado assim, quem fez minhas roupas, assim, e quais são as condições? Quer dizer, essa toxicidade, que é uma questão que está vindo à tona nos últimos anos, né, há 10 anos a gente não falava isso, há 15 anos não falava isso. Os países que, por exemplo, colocam na etiqueta externalidades, né, que é uma coisa que no Brasil deveria ser colocado, quer dizer, quanto de água aquele produto consumiu, né, quanto, enfim, pegada de carbono e tudo mais, não abordavam isso, mas agora tá. Você pode falar sobre isso, por favor? Pois é, né, Nina? Você já trouxe a questão do algodão, né? Inclusive, sabe que eu lembro de uma palestra, a primeira vez que eu te vi, bem no primeiro ano de Fashion Revolution, e você falou sobre a questão do algodão, e era muito pouco falado. Eu lembro que eu já gostei de você, que eu falei, nossa, ela fala do algodão. Porque até hoje, né, pouco se fala, né? Bom, Yamê tem o livro, inclusive, para quem não conhece o livro da Yamê. Sobre... É imperdível, gente. Yamê, se quiser levantar, você tem um exemplar ainda. O agronegócio do algodão no Brasil, e que é um tema muito complexo, né? Porque, enfim, existe regulamentações nesse uso, né? Mesmo o Brasil sendo um dos países que mais se usa glifosato e um dos países que mais se usa outros tipos de agrotóxico, né? E fora toda a questão do desmatamento, que é muito negada pelo nosso setor, e eu acho isso muito triste, porque eu acho que deveria haver uma oportunidade de assumir essa situação para pensar em soluções, né? Mas quando se nega o problema, a situação fica ainda mais complexa. Mas nós somos um dos países que mais consome agrotóxicos e está no nosso algodão, sim. E quando a gente pensa na solução, então vamos pensar na produção de um algodão agroecológico, por exemplo, como nós temos no Brasil. Gente, essa produção ela é menos de 1%. É menos de 1% num país do tamanho do nosso, que se orgulha tanto do agro. Por que que não existe investimento para uma produção de algodão limpo? Não, e a gente é o segundo maior produtor, né? Primeiro, alterna, né? Mas agora, neste momento nos tornamos os primeiros. Nós somos os maiores produtores e exportadores de algodão do mundo, né? Então, e por que que a gente não olha para esse algodão agroecológico, esse algodão orgânico, né? Recentemente, temos agora um algodão com certificação, com GOTS produzido no Brasil. Então, existem muitas oportunidades. Quando a gente pensa na saúde dos trabalhadores, a gente vê que a maioria dessas comunidades produtivas de algodão agroecológico são lideradas por mulheres. E mulheres, assim, liderança do campo, que estão ali fazendo força mesmo para fazer essa ser uma realidade, essa produção ser uma realidade. Então, eu acho que aí tem uma questão muito séria que precisa ser, assim, sabe, colocar energia, o setor da moda realmente promover mais, né, a agroecologia e fibras mais limpas também, né? Fibras mais limpas de várias formas. Apesar que, quando a gente pensa também nessa quantidade de lixo têxtil, nessa quantidade de resíduos, né, que a gente está tendo agora, cada vez menos a gente vai ter controle sobre a toxicidade das roupas. Então, assim, cada vez menos, até mesmo porque a gente vai ter que lidar com esse material. O que a gente vai fazer com eles? Então, vamos fazer roupa com esses materiais. Então, cada vez vai ficar mais difícil de saber de onde que veio, pelos processos que passou, né, os materiais que foram usados para beneficiamento. Então, esse é um desafio muito real, né? E a gente está falando de muitos produtos que estão entrando nas nossas roupas recentemente. Então, a gente não sabe qual que vai ser o impacto disso daqui a alguns poucos anos, né? Então, com certeza, pensar sobre quem fez as minhas roupas desde lá do campo, desde a origem, e todo esse processo pensando na saúde dos trabalhadores, de quem costura, de quem veste, de quem faz, né? Então, é todo esse universo, toda essa complexidade. Olha, eu vou pedir para passar. A Lu fez um filme sobre. O novo filme da Lu é sobre toxicidade das roupas. Eu vou pedir para passar, depois a gente continua a conversar. Pode ser?
A roupa que você usa para treinar pode estar intoxicando seu corpo com químicos que o seu metabolismo nunca consegue eliminar. Lululemon. Lululemon, marca canadense, que está sendo investigada nos Estados Unidos por possíveis usos de PFAS nas roupas, os chamados químicos eternos. PFAS, químicos eternos, compostos sintéticos que o seu corpo não consegue eliminar. Eles acumulam no fígado, no sangue e no tecido da sua pele. O nosso armário, ele está principalmente nas roupas que são dry fit, dry tech. Mas a Lululemon não é um caso só mais famoso. O problema está na indústria têxtil inteira. Colorful, trendy, and best of all, affordable. Bem-vindos ao mundo da Shein. A Shein se tornou alvo de denúncias de associações do setor de vestuário e fast fashion na Europa. Chemicals used to preserve dead bodies were found in Shein clothing. Children, for sure, have been exposed to hazardous chemicals, especially in their school uniforms, because these school uniforms have been tested and have been shown to have a toxic PFAS-based stain repellent finish. Testing conducted by the University of Toronto on behalf of the CBC found this children's jacket from Shein contained nearly 20 times the amount of lead U.S. regulators say is safe in children's products. Mas a investigação encontrou também sapatos com 428 vezes mais produtos cancerígenos que o permitido. 428 vezes. Além de roupa com formaldeído, metais pesados e fitalatos. Você está vestindo veneno. Ao contrário da União Europeia, o Brasil não tem uma lei específica que limite a utilização de produtos químicos na fabricação de roupas. And this is really alarming because especially children who have smaller bodies, they should not be exposed to these highly toxic chemicals. We're going to have to test clothing and call out fashion brands that are still using these hazardous chemicals on their clothing. And this is just for PFAS. There's a whole universe of other hazardous dyes and chemicals and finishes that can be used on clothing and is used on clothing. Or I think more specifically, people are now beginning to understand that polyesters and nylons are from petrochemicals. So we call it plastic clothing. So a lot of fashion brands actually don't know what is in their own clothing that they're selling. Some brands are doing more than others. So certain brands will go to their suppliers, whether they're in China or India or Bangladesh, and say, hey, here's a very long list of toxic substances, and we do not want you to use them at all in our clothing. What they don't understand is that even your beautiful organic cotton t-shirt or wonderful linen or, let's say, athletic wool clothing is actually also doused in petrochemicals. Greenwashing is rampant in this industry, and one of the ways I've seen it come up is most people believe that they can rely on the GOTS organic label to find non-toxic fashion, but in fact, there's a lot of fraudulent organic cotton coming out of places like India and probably other places like Turkey or even Brazil. There are already brands right now that are non-toxic and natural that are totally affordable. And in fact, there are luxury brands that are doing nothing for chemical safety. Existem estudos que identificaram que o glifosato, por exemplo, que é um agrotóxico altamente tóxico, também usado na cultura do algodão, ele pode trazer inúmeros problemas para a saúde, inclusive cancerígenos de reprodução, mulheres têm problemas de aborto. There's other things we could do. I would love to see clothing come with an actual label of ingredients. Right now, clothing just says 100% cotton or 80% polyester. Anything that's under 5% doesn't actually get labeled. And that's a lot when we're talking about a carcinogen or something that's, an endocrine disruptor or something that disrupts our hormones. So people have no way of knowing what's actually in their fashion. A gente tem que exigir das marcas, empresas e tudo a transparência da sua cadeia. The way designers are designing clothes today is unfortunately moving away from designing things that people will love and cherish and enjoy, and towards designing things that will sell online. And unfortunately, that creates a ton of waste because people are buying things with this hope that this will be the thing that they will feel good in, and then it doesn't fit right. It's made of cheap synthetic materials, and then they throw it away because trends have moved on. And so I would love to see designers try to refocus on making things that are heirloom quality, that I will wear and that my daughter can wear,
or that I can wear for 10 years or more because it looks good and feels good because it's made of these high quality materials. We are dumping more and more chemicals, especially forever chemicals, into the environment every single day and into our bodies. We need to put a stop to this as soon as possible and start to remediate this immediately, because some of these chemicals never go away and they're so hazardous and so toxic to our health that we're going to be dealing with their effects for a really, really long time. So we need to act now to stop this problem. Sinistro, né? Muito bom, sinistro. Para a gente não sair aqui deprimido, porque isso coloca várias questões, né? Inclusive para Psyche, né? Tudo que a gente também vem falando aqui. Me conta, como é que foi fazer esse filme? Você, ao mesmo tempo que você tem todo esse lado absolutamente sinistro, vamos dizer, você também viu algumas soluções sendo pensadas, não sei se praticadas. Você pode falar sobre isso, por favor? Sim, assim, basicamente, né, a gente tem muita coisa para a gente aprender. Assim, eu tenho muitas perguntas, eu acho que assim, a gente não tem as respostas, e as respostas estão começando a surgir, né, com as pesquisas, né, tem muita pesquisa a ser feita, mas tem muita solução. Assim, eu gosto de ser otimista, eu acho que os problemas têm que vir à tona para a gente poder resolver eles, né? Então, eu acho que agora a gente está num momento incrível de oportunidade da gente poder, né, ter uma evolução na moda, né? De novo, sempre evoluindo, né? E tem muita coisa para entender, assim, porque quando você fala de uma roupa tóxica, né, assim, o processo, né, têxtil, né, da produção têxtil, ele envolve muitos químicos, então não tem jeito, né? Você envolve químicos, então é importante entender que nem todas as substâncias químicas são tóxicas, né? Então você tem as substâncias que são denominadas perigosas, tóxicas, ou que elas são sujeitas a regulamentações, né? Então, por exemplo, é importante entender isso primeiro. Então, nem todas as substâncias químicas são, de fato, tóxicas, né? E, inclusive, a ONU, né, tem a PNUMA, que é o projeto da ONU do meio ambiente, né, que ela fala. Então, a gente tem aí muitas substâncias, né? Acho que são 15 químicos que entram no processamento têxtil, que elas estimam, mas elas falam, isso é muito problemático, porque isso pode atrapalhar, né, o processo de reciclagem. Eu vou explicar por quê. Porque, por exemplo, na Europa, agora o que está ajudando a avançar muito é, de novo, legislação. Porque, infelizmente, as pessoas, as marcas só vão agir se elas forem obrigadas, né? E na Europa, agora a gente tem uma legislação, existe uma legislação onde as roupas precisam ser, a moda está mudando, e eu acho que isso vai afetar no mundo inteiro. As roupas precisam ser mais uso longo, né, prolongado, elas precisam ter reparação, precisam ter reciclagem. E quando você fala de substâncias químicas na roupa, né, você não pode reciclar uma roupa que tem corante com químicos perigosos com uma roupa que não tem corante com químicos perigosos, porque você mistura tudo na reciclagem e fica tudo tóxico. Então é importante você fazer essa separação antes. Mas para fazer isso, como é que você faz isso? Aí existe uma empresa já que faz, tem um solvente que coloca e tira todo o corante da roupa, e você pode então depois reciclar. Mas isso traz de novo um outro custo, né? Um outro passo para você chegar na reciclagem. Então, tudo isso não é escalável ainda. São coisas que estão começando a acontecer, né? De novo, você trabalhar com outros tipos, né, de corantes, como hoje em dia com micro-organismos, né? Ou tem cera, enfim, tem várias outras maneiras de você trabalhar na moda, né, que não são agressoras nem, né, para a nossa saúde, nem para o meio ambiente, mas de novo, são processos, né? Eu acredito que, de novo, assim, o importante, né, é a gente olhar. Eu acho que o que isso trouxe, essa legislação trouxe a responsabilidade para o design. Por quê? Porque tudo começa no design, né? Na hora que você vai desenhar, né, fazer o design daquela roupa, você tem que pensar na circularidade, né? Desde o começo. Vou desenhar uma roupa, que material eu vou estar usando? Eu quero fazer um material que vai ser possível de ser reciclado depois. Qual é a origem dele, né? E, de novo, e pensar em toda essa circularidade. Isso eu acho muito bacana, porque se a gente começar a mudar no design, a gente vai conseguir ter uma moda mais sustentável, né? Tanto para a nossa saúde como para o meio ambiente.
Então, eu acho que, de novo, eu acho que isso foi bacana pela questão de trazer para o design, e eu acho que isso está afetando a moda no mundo inteiro. Mas a gente precisa de mais regulamentação, a gente precisa que o Brasil tenha, eu acho que é importante, como a Alden Wicker, que é uma jornalista investigativa, que escreveu um livro incrível, se alguém quiser se aprofundar no assunto, chamado Toxic Fashion, Moda Tóxica, e ela traz, inclusive, a questão das aeromoças e comissários americanos que foram extremamente doentes, e ela traz muitas soluções, ela tem um blog chamado EcoCult, que ela traz soluções sobre o assunto. Então, de novo, eu acho que é muita pesquisa e a gente tem as marcas, né, as grandes marcas que têm dinheiro e que podem fazer essas pesquisas. Então, elas deveriam ser as líderes, né, para avançar nessa pesquisa, investimento, porque, de novo, é investimento. No final das contas, né, a gente precisa de dinheiro para trazer tecnologia, para poder escalar, né? Então, o foco deveria ser nisso, né? E usando materiais mais orgânicos, né? E, por último, assim, conscientizar o consumidor, porque o consumidor, né, como o Oscar fala no filme, o consumidor, ele tem que cobrar das marcas transparências. A gente tem sabe, como é que essa roupa é feita, o que está sendo feito, e as marcas vão te informar, você tem o poder também de escolha. Eu não quero usar uma marca que está usando produtos extremamente tóxicos para a minha saúde, eu vou valorizar uma outra, né? E, de novo, o que eu acho muito importante pensar é isso, de novo, assim, trazer essa responsabilidade para o consumidor e o consumidor cobrar mesmo. E a gente ter daí também legislação, né, para obrigar que as marcas sejam transparentes, tenham rastreabilidade. Outra coisa na Europa que está sendo feita, que é passar o passaporte, né, que vai lançar o passaporte de uma roupa. Então você vai conseguir ver toda a origem, né, toda daquela roupa, de como ela foi feita, com o que, por onde, como. E isso também traz, de novo, assim, não tem como você esconder mais, né? Você vai ter que ter práticas mais adequadas, né? Então, eu acho que esse é o caminho, né? Eu acho que a gente está aí seguindo para um caminho melhor. Você tocou num ponto muito importante. Agora, eu acho que as coisas aqui, quer dizer, elas só mudam a partir que está uma união, vamos dizer, para usar um termo também que foi falado na última aula, da galera, né? Eu acho que a pressão do consumidor é muito importante, para inclusive mudar a legislação. E aí eu pergunto assim, se tem uma coisa que o Fashion Revolution faz, quer dizer, várias coisas o Fashion Revolution faz com excelência, mas uma delas também é essa mobilização popular. Vocês conseguiram, assim, pouco mais de 10 anos, como você mostrou, um panorama, né? Vocês estão em universidades, enfim, tem uma atuação muito marcante, então, em tudo quanto é fórum, né? Quando eu não divido mesmo com a Fê, eu estou assistindo a Fê, seja por vídeo o que for. Então, como é que é isso para vocês? Muito bom. Bom, concordo muito quando você traz a questão da importância da legislação, né, e políticas públicas, porque precisamos dessa pressão, mas eu discordo muito dessa pressão do consumidor, né? Eu volto a trazer a Carol da mesa anterior, e o Fashion Revolution, ele pensa nesse diálogo com o cidadão, mas não entendendo o cidadão como um consumidor, mas sim como um cidadão, como um ser que pode fazer coisas e que deve ter essa consciência, mas assim, cada um vai saber de si, e a gente falar de consumo no Brasil é muito complexo. A gente está falando de um país que tem, assim, acessibilidade para comprar roupas, para muitas pessoas, está chegando agora. Então, falar sobre consumismo em determinados espaços, para determinadas pessoas, é muito complexo. E não é sobre isso, porque a gente, assim, nós estamos intoxicados pelo nosso alimento, estamos intoxicados pela nossa água, estamos intoxicados pelo ar, estamos intoxicados pela roupa. Nós estamos vivendo uma sociedade do tóxico. Nós estamos vivendo um monte de pressão de um sistema que é muito maior do que a gente mesmo. E a gente como consumidor. Então, nós temos responsabilidades como cidadão? Sim. Né? Então, eu acho que esse é o ponto, a gente se responsabilizar como cidadão e fazer o que a gente pode. E daí, como cidadão, nós devemos exigir melhores práticas dos nossos políticos, das nossas universidades, da mídia, fazer boas escolhas, se unir em grupos, né? Então, às vezes, não é no consumo, mas é se unindo num coletivo, é se unindo numa organização da sociedade civil, é fazendo um grupo de design, ou é fazendo, aqui no Rio mesmo, né? A equipe aqui do Rio fizeram eventos na Semana Fashion Revolution, cheio de gente, trazendo muitas pautas de diversidade, pautas trazendo pessoas indígenas, pessoas que carregam pautas, que carregam histórias, que carregam outros saberes. Então, essas histórias, elas podem ser vistas, né? A gente pensar a moda em outras perspectivas, né? Além dessa questão do consumo, e eu acho que é mais sobre isso, né? A gente encontra esses outros caminhos, essas outras possibilidades de hackear o sistema.
né? Porque, assim, o sistema da moda começa no design, mas também não adianta designers que estejam ali produzindo 10.000 novos itens circulares por dia. Não adianta. Então, assim, a gente precisa rever esse sistema da moda como um sistema de uma forma geral e pensar na moda como solucionadora de problemas sociais, questões culturais, né? E eu vejo que, quando eu penso assim, né, quando eu sonho em solução, eu vejo que isso passa por saberes diversos, assim, a descentralização do saber. Então, olhar para comunidades indígenas, olhar para os povos quilombolas, olhar para as comunidades, Rio de Janeiro, toda essa riqueza de comunidades. Então, eu vejo muito essa diversidade de saberes, né? Vejo muito também a questão da conexão, né? Então, existem marcas que têm dinheiro? Sim, só que, gente, eu não vejo marcas investindo em projetos sociais, em projetos de sustentabilidade complexa. Eu vejo as marcas fazendo projetos pequenos, pontuais, de uma forma geral, quando a gente olha para essas grandes marcas. Então, a gente precisa, assim, de investimento, que as marcas realmente abracem soluções, abracem comunidades, abracem iniciativas. Então, acredito muito nessas parcerias, né? Acredito no poder da educação, sim, né? Projetos educacionais, não só sobre moda, mas sobre mudanças climáticas, porque a maior parte das pessoas não sabem do lugar que nós estamos no planeta quando a gente fala em emergências climáticas, que já atingimos 1,5 graus, né? Então, o quanto daqui para frente teremos eventos extremos, né? Nós precisamos falar sobre adaptação, precisamos falar sobre mitigação. Então, isso é uma pauta da indústria da moda, né? Agora, recentemente, na Semana de Moda de Paris, teve mudanças no calendário de desfile por causa do calor extremo de Paris. Então, olha, daí, poxa, calor extremo aqui nas passarelas, né? E os trabalhadores lá de Bangladesh que morrem nas fábricas por falta de condições climáticas, de trabalho intensivo, né? Então, eu penso muito nesse lugar do poder da educação sobre mudanças climáticas e que daí a moda pode ser uma ótima ferramenta, porque todo mundo veste, todo mundo escolhe o que vestir, compra roupa de alguma forma. Ela pode ser uma ótima ferramenta para a gente falar sobre cadeia produtiva, processos produtivos, sobre as toxicidades, falar sobre circularidade, sobre pós-uso, sobre reciclagem. Porque às vezes é muito fácil a gente pensar sobre reciclagem. Põe para reciclar. O sistema de reciclagem no Brasil não dá conta. A gente precisa de muito investimento, muita pesquisa. Para reciclar uma roupa é muito complexo. Não é qualquer roupa que dá para colocar para reciclar, né? Então, assim, a gente precisa realmente, né, de investimentos, de união e trocas para ver se a gente realmente evolui e que a sustentabilidade não fique naquele lugar isolado, porque hoje em dia, assim, todos esses anos, há mais de 15 anos que eu trabalho com isso, eu vejo que parece que é moda e moda sustentabilidade. São coisas separadas. E não, a gente tem que pensar que a moda, né, pensada em sustentabilidade, ela deve ser a regra, não a exceção. Né? E a gente ainda está nesse lugar de falar de sustentabilidade como uma exceção, como um produto, como uma exclusividade muito pontual. E se a gente não virar, a gente não tem planeta. A gente já quase não tem planeta. Né? No planeta morto não tem moda num planeta sem vida. Então, essa virada. Eu acho que a gente exercer cidadania em todos os momentos da nossa vida, né? Entender que todos os nossos atos são políticos e que a gente precisa mudar. Exato. Mas eu acho que também, trazendo essa coisa do consumidor, Fê, porque, assim, eu vou ser muito pragmática, tá? Eu estou trabalhando na Europa e te contei dos projetos, enfim, quase a indústria da moda, e a moda é uma indústria. No final das contas, é sobre dinheiro. Tá? Eu trago milhões de projetos, você sabe que eu tenho a Time to Act já há um tempo. Você vai para o ESG, você tem projetos lindos para trazer tudo isso que você está falando, educação ambiental, é tudo que a gente faz. E ninguém tem interesse em financiar isso, porque isso não traz dinheiro no bolso. Você vai falar com o marketing vai saber como que eu vou ganhar com isso. Se eu não ganhar com isso, não vou patrocinar, não vai existir, porque não está interessado em nada disso. Então, eu acho que a gente tem que entrar, né, dentro dessa mentalidade mesmo de que é um business, que é uma indústria da moda, e trabalhar com isso. Eu acho que o que a Europa está fazendo não tem jeito, se eles não sentirem no bolso, não vai mudar.
Então, o consumidor tem esse poder. Então, empoderar o consumidor. Quando eu falo consumidor, é o cidadão que consome a moda, né? E empoderar o consumidor com esse conhecimento para ele falar: peraí, eu não quero consumir, eu não quero financiar esse tipo de atividade na moda, entendeu? Que tá uma moda que não tem ética, uma moda que escraviza trabalhadores. Eu tentei fazer um filme, um documentário que eu te contei, uma antropóloga que escreveu um livro chamado Negro na Moda, que ela foi perseguida na França, ela é uma francesa, tá? E eu queria fazer um documentário sobre esse trabalho, mostrando a escravidão da moda na Europa, das grandes marcas que vão lá, a indústria chinesa e italiana, e as grandes marcas subcontratam essas pequenas empresas que estão escravidão e fingem que não vêm, entendeu? Então, como está mudando agora? Porque agora eles têm que mudar, porque agora eles não têm mais como esconder, está virando obrigação, senão eles vão ter que pagar uma multa enorme. Então, estão lá, estão investindo, estão começando a investir por obrigação. Então, se é esse o caminho, vamos fazer isso. Mas a gente precisa, eu acho que é muito importante todo mundo saber, ter esse conhecimento, porque é um trabalho em grupo, não adianta só ser o poder público, não adianta só políticas públicas, só as marcas que estão intencionadas em gerar essa mudança na moda, mas eu acho que é um trabalho coletivo, né? E eu acho que essa parte de conscientização vem muito. De novo, quando a gente fala da questão dos tóxicos, né? Ou de uma moda mais sustentável, mas é mais caro para as marcas, vai ficar muito caro para eu produzir. Mas é muito caro, né? Para quem? Né? Vai ficar muito caro para quem? Porque na hora que você... Né, é mais barato eu produzir usando essas coisas tóxicas ou fazer uma coisa que é 100% poliéster, né? Mas é mais barato para quem? Porque na hora que você compra uma coisa mais barata, né, aquela marca está transferindo, né, essas consequências sociais e ambientais para o poder público e para as pessoas, né, para a população. Alguém vai pagar esse preço. Então, de novo, são essas avaliações. Mas se a gente não traz essas questões, né, eu acho que o cidadão, né, que consome moda, ele enfim, ele vai continuar fazendo aquilo ali porque ele não sabe. Então, acho que é importante ter essa conscientização, a gente trazer esse conhecimento, o trabalho que você faz, que é muito sobre isso, né? Que é super importante. Enfim, então, assim, eu acho que de tudo que a gente falou aqui, sei lá, para mim, eu acho que o mais importante enfim, de novo, a gente não tem respostas, né? Eu acho que é continuar todo mundo fazendo o que pode, né? É um trabalho de formiguinha, né? Pois é, eu acho que esse debate não termina aqui. Eu vou ter que encerrar, porque a gente já acabou os tempos, são 7 horas, está todo mundo cansado. Assim, mas eu acho que vocês estão complementando, não estão se contradizendo em momento nenhum. Então, eu acho que, enfim, vamos levar. Eu só queria, então, para finalizar, qual é a palavra final de vocês duas? Cada uma, por favor, qual a mensagem? 2 minutos no máximo, por favor, de 1 minuto, por favor. Uma palavra ou uma frase? Não, 1 minuto para você falar, por favor. Mensagem final. Seguir em frente, olhar para o Brasil, a sociobiodiversidade, que tem muitas oportunidades, reforçar a palavra do coletivo, da resistência, resiliência, e vamos seguir em frente, né, buscando aí uma moda que realmente esteja mais conectada com toda essa realidade do planeta. Para mim, eu acho que isso, vamos valorizar a nossa moda, né? O Brasil tem um potencial enorme, eu acho que é uma grande oportunidade com toda a biodiversidade, todos, né, materiais, a riqueza que a gente tem nesse país. E, de novo, a gente se organizar para que a gente tenha políticas públicas melhores, né? Que a gente possa ter uma moda que seja realmente, né, mais ética, mais sustentável, e a gente tomar esse lugar aí no mundo. Obrigado. E, bom, e que a gente tenha mais Rio Ethical Fest, mais debates como esse. Sim. Amanhã tem mais, por favor. Eu sei que está todo mundo aqui cansado, mas amanhã, durmam bem e amanhã vamos renovar os debates, tá bom? Muito obrigada, Yamê. 10h30 a gente começa, tá? Estejam todos aqui, por favor. E garanto que cada dia é melhor que o outro. E o ano que vem melhor ainda. É o nosso desafio. Gente, amanhã é 10h30. A gente começa falando sobre o Rio, o Soft Power Carioca e a moda nacional, com a Lene Niemeyer, Thomas Azulay, Amanda Mendonça. Então, imperdível. Na sequência, temos Green Cardíaco, Nidia Aranha, que está filmando a Anitta. Então, amanhã também é um dia cheio. Se preparem, durmam bem para estarem todos dispostos aqui amanhã. Tem o Oscar Medsavar, o Fernando da Beach, tem a Lilian Pássio de novo. Obrigada, gente. Até amanhã.